Edu, o Guarani não repetiu o bom futebol que desempenhou diante do Botafogo. Teve algumas dificuldades. O Coritiba, principalmente no primeiro tempo, marcou as principais peças do Guarani. O Guarani não teve saída de bola, teve dificuldade com os jogadores de meio campo, que foram bem marcados. Um time muito jovem, com atletas de frente muito rápidos e habilidosos. O Guarani teve problema. O primeiro tempo, para mim, determinou o resultado da partida. Por quê? O Coritiba fez 1-0, teve até chance para fazer 2-0, e no segundo tempo veio com uma estratégia para poder marcar e tentar pegar na transição, no contra-ataque, o Guarani desprevenido. O Guarani voltou para o segundo tempo diferente do primeiro, aquela lentidão, aqueles erros cometidos no primeiro tempo foram parcialmente corrigidos. O time teve uma arrumação de meio campo diferente, uma dinâmica um pouco mais acelerada, apesar de alguns jogadores desgastados, mas não tinha penetração, chegava até intermediária, era a bola do lado, porque o Coritiba marcava muito bem, e alguns jogadores do Guarani, eu acho inclusive que o técnico demorou para tirar o Chay. Depois que ele colocou no jogo, não é? Alguns jogadores que vieram do banco de reservas, principalmente esse menino que jogou no lugar do Chay, não é? Que eu já lembro o nome dele já. Ele, Anderson, né, Edu? Me ajude aí. O lugar do Chay é o Gustavo França? Isso, Gustavo França. Gustavo França no meio campo deu outro manejo de bola, não é? Eu gostei também no Marlon do lado esquerdo, no lugar do Reinaldo. Foram jogadores que deram uma outra dinâmica, mas mesmo com mais rapidez, o Guarani poucas vezes chegou no lado do campo, naquele último terço, que é o que precisa acontecer quando se enfrenta uma marcação muito próxima, muito efetiva, muito firme como a do Coritiba. Não foi uma noite do Guarani. Eu acho e tenho certeza, o primeiro tempo ruim do Guarani deu a sinalização do que foi a partida 1-0 para o Coritiba, que não tem um super time, mas hoje o Guarani não foi, principalmente na primeira etapa, nem sombra daquilo que foi contra o Botafogo, que tocou a bola, chegou à linha de fundo toda hora, teve chances de gol, chutando da intermediária. Hoje o Guarani, você citou aí, e é verdade, o Guarani demora um montão de tempo para poder finalizar. Não pode ser assim, não deveria ser assim. Eu repito, fiquei com a impressão que o treinador, no segundo tempo, quando as coisas não estavam acontecendo, essa dificuldade de penetração, ele demorou um pouco para mexer. De qualquer maneira, 1-0 fora de casa não é nenhum desastre, mas agora nas duas próximas partidas no Brinco, o Guarani tem que vencer. Se eu não estou enganado, América Mineiro e Paysandu na sequência. Isso. Tem que fazer 6 pontos para retomar as condições de normalidade na competição, Edu. Ora, terminou Ribeirão Preto.